Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 33. Capítulo 318. Sarutobi Hiruzen está apenas tentando se fazer de invisível. Ao ver Sarutobi Hiruzen, que permanecia completamente em silêncio no grupo de bate-papo dos Hokages, Ryozuki riu. Esse velho realmente acha que ninguém pode fazer nada contra ele fingindo que não existe? Com base no entendimento que Ryozuki tem desse grupo de bate-papo, certamente haverá situações especiais em que pessoas poderão entrar no mundo da outra pessoa sem a permissão dos membros do grupo, como, por exemplo, tarefas em grupo e atividades semelhantes. Mas isso é apenas um palpite de Ryozuki, e é difícil dizer se isso acontecerá no futuro. E este grupo de bate-papo parece não ter privilégios de classe. Ou seja, sem administradores, proprietários de grupos, etc. Todos são iguais, pelo menos à primeira vista. Mas o privilégio adicional de ser o número 1 na classificação de poder de combate deve ser considerado como uma espécie de classe privilegiada. Deste ponto de vista, este grupo de bate-papo Hokage incentiva os membros a se esforçarem para se tornarem mais fortes. Aqueles que se contentam com a situação atual obviamente não são bem-vindos no grupo de bate-papo. Ele só queria saber se os que estão no final da lista serão expulsos. Isso não parece ser o caso. Se eu puder ir para outros mundos paralelos, posso transformar mais entradas de talento? Ryozuki esfregou o queixo e ficou pensativo. Ainda existem algumas pessoas em seu mundo que merecem ser transformadas em talentos promissores. O exemplo mais óbvio é o lar do clã Otsutsuki, aquele planeta Otsutsuki. Mas ele não sabe onde fica esse lugar neste vasto universo. Se Ryozuki tiver que procurar, quem sabe quanto tempo levará para encontrá-lo? Talvez ele possa esperar que Kaguya quebre o selo e perguntar a ela sobre isso? Mas agora que ele entrou para esse grupo de bate-papo dos Hokages, Ryozuki não está mais satisfeito apenas com o planeta Otsutsuki. Atualmente o grupo de bate-papo possui 7 membros, além dele próprio. Isso significa que Ryozuki pode, teoricamente, ir a mais 6 planetas Otsutsuki. Em um planeta Otsutsuki, existem pelo menos milhares de membros Otsutsuki, certo? Mesmo que um planeta tenha 5.000 habitantes, então em 6 planetas, isso dá 30.000. 30.000 multiplicado por 3, ou seja, 50.000 entradas de talento de nível ouro. 90.000 entradas de talento de nível ouro podem ser aprimoradas para 90.000 entradas de talento nível divino. Mesmo que sejam combinados em pares, isso representa 45.000 entradas de talento de nível super divino. Existem tantos assim? Ryozuki esfregou as mãos, cada vez mais ansioso pelo momento. Mas a condição essencial para tudo isso é que os outros 6 membros do grupo lhe deem acesso aos seus respectivos mundos. Aguarde, sempre haverá uma chance no futuro. Afinal, neste momento ele nem sequer foi ao planeta Otsutsuki em seu próprio mundo. Portanto, não há pressa para chegar ao planeta Otsutsuki em outros mundos paralelos. A propósito, o mundo ao qual Sarutobi Hiruzen pertence ainda está no início da Segunda Grande Guerra Ninja, então a irmã Tsunade ainda era uma garotinha naquela época? Ryozuki fez os cálculos e concluiu que Tsunade tinha 24 ou 25 anos naquela época. Ela não era mais uma garotinha, mas a Tsunade dos mundos do primeiro Hokage e do segundo Hokage ainda deve ser uma garotinha. E no mundo de Minato, Uchiha Mikoto e Uzumaki Kushina estão na casa dos 20 anos. Será que Uzumaki Kushina do mundo de Sakumo está com Minato? No mundo de Sarutobi Hiruzen, o tempo decorrido seria aproximadamente 30 anos desde Konoha, quase 32 ou 33. Nesse caso, Uchiha Mikoto teria 15 anos, um ano mais velha do que eu agora, e Kushina teria 11 anos, 3 anos mais nova do que eu. Ryozuki estava calculando o tempo de acordo com a linha temporal do mundo em que ele se encontrava, mas em diferentes mundos paralelos, a linha temporal pode ter divergido. Por exemplo, Naruto em seu mundo se formou no ano 60, mas em alguns mundos paralelos ele poderia ter se formado no ano 64. Portanto, os cálculos de Ryozuki não são necessariamente precisos. Mas o erro não deve ser particularmente grande. Nos dias seguintes, além de ficar no escritório do Hokage, Ryozuki passou um tempo com suas namoradas. Embora seja agora o 6º Hokage de Konoha, na verdade, a grande maioria do trabalho de um Hokage é realizada por seus 6 assistentes. Ryozuki, o Hokage, é o mais tranquilo. E durante esse período, ele também descobriu que seu físico parecia incapaz de melhorar com exercícios. Para ser preciso, a margem de melhoria através do exercício é muito pequena. Portanto, Ryozuki não se deu ao trabalho de se esforçar. Todos os dias, ele conversava com os outros Hokages do grupo sobre algumas experiências em seus respectivos mundos. É também um prazer, ocasionalmente, revelar alguns spoilers sobre os Hokages em outros mundos e observá-los discutindo entre si ou trocando palavrões com raiva. 7 dias se passaram num piscar de olhos. Ryozuki não sabia por quê, mas Obito ainda não tinha iniciado a última etapa do plano Olho da Lua. Ryozuki chegou a cogitar encontrar Obito pessoalmente e perguntar o que ele estava fazendo. Mas, depois de pensar um pouco, Ryozuki decidiu esquecer. De qualquer forma, ele não estava com pressa. Obito, que Ryozuki sentiu falta, não tem estado bem ultimamente porque Madara foi ressuscitado pelo Edo Tensei, e Madara está procurando por ele em todos os lugares. Afinal, os Rinegans agora estão nas mãos de Obito. Mas talvez Obito tivesse previsto algo, então ele escapou mais cedo e correu para se esconder na dimensão Kamui. Um deles se esconde e o outro olha em volta.
Assim, ninguém conseguiu executar oficialmente a última etapa do plano Olho da Lua. No entanto, essa situação não durará muito tempo. Obito estava à procura de uma oportunidade que o pudesse fazer alçar voo, e essa oportunidade não deve estar longe. Hoje é o dia em que a tabela de classificação de poder de combate do grupo de bate-papo é atualizada. Ryozuki acordou cedo, tirou o braço da mão de Conan e delicadamente removeu a perna de Yujito de seu corpo. Ele então desapareceu instantaneamente usando a técnica do deus voador do trovão e foi ao banheiro se lavar. Ao abrir o grupo de bate-papo dos Hokages em sua mente, ele clicou na tabela de classificação de poder de combate. Ryozuki olhou para sua posição em primeiro lugar após a lista ser atualizada e assentiu com um sorriso satisfeito. Na verdade, isso não é surpreendente. Afinal, com a força que ele tinha, mesmo que esse grupo de bate-papo do Hokage tivesse testado apenas sua força base, sem levar em conta a adição dos talentos obtidos, ele ainda estaria no nível invencível dos 6 caminhos. Nesse pequeno grupo de bate-papo sobre Hokages, ele é, sem dúvida, o merecedor do primeiro lugar. Se não houver acaso, ninguém jamais o superará. Afinal, este é o grupo de bate-papo dos Hokages. Somente Hokages de outros mundos serão convidados. Se for o grupo de bate-papo do Naruto, será diferente. Naquela época, se alguns membros do clã Otsutsuki fossem trazidos, talvez a primeira posição fosse conquistada. Afinal, existem 3 Otsutsuki com força de nível divino no mundo onde Ryozuki se encontra. Em outros mundos pode haver mais ou menos Otsutsuki com tal força, mas não será 0. Quais são os privilégios? Um instante depois, um lembrete claro soou em seus ouvidos. Jin, parabéns, você está em primeiro lugar nesta lista de classificação de poder de combate e obteve um privilégio adicional no grupo de bate-papo, autoridade de nível D. Permissão de nível D? E 1. Você pode aproveitar um desconto de 5% ao fazer compras no shopping do grupo. E 2. Você não precisa da permissão de outros membros do grupo para entrar no mundo da outra pessoa. Nota: ao usar este privilégio para entrar no mundo da outra pessoa, você não tem permissão para realizar nenhum comportamento que prejudique os outros membros do grupo. A permissão de nível D é a permissão mais baixa no grupo de bate-papo Hokage. Portanto, existem apenas esses 2 privilégios. Mas por mais humilde que seja, ainda é uma classe privilegiada. O desconto anterior de 5% ou algo assim, Ryozuki não está nem um pouco interessado. De qualquer forma, ele não gostava daquelas coisas vendidas por outros Hokages. Ele simplesmente não as compraria. Mas a segunda vantagem é ótima. Há alguns dias, Ryozuki ainda pensava em quando poderia ir ao mundo dos outros Hokages. Acontece que depois de apenas alguns dias, os desejos de Ryozuki se tornaram realidade. Esse privilégio não tem problema. Ryozuki ficou radiante. Existe uma limitação a esse privilégio, como a proibição de prejudicar outros membros do grupo. Mas Ryozuki não planejava ir lá para bater em pessoas. Ele não é Tobirama nem os outros. E estipulava que ele não podia prejudicar os próprios membros do grupo, o que significa que ele podia ferir outras pessoas. Então, que tal irmos primeiro para esse mundo? Ryozuki olhou para os nomes desses Hokages no grupo de bate-papo. No fim, ele decidiu ir para o mundo onde Sakumo se tornou o 4º Hokage primeiro. Ele queria observar esse mundo onde a história havia sido desviada. Qual é a diferença específica em relação ao mundo em que ele está agora? Pensando nisso, Ryozuki tirou capturas de tela de seus 2 privilégios e as enviou para o grupo de bate-papo. Não há nada a esconder sobre esse tipo de coisa. Para começar, Ryozuki é poderoso e invencível, e não precisa se preocupar com o fato de seus privilégios serem conhecidos. Em segundo lugar, o número 1 no ranking de poder de combate pode obter privilégios, e os outros membros do grupo também sabem disso, mas não sabem quais são esses privilégios. Em terceiro lugar, mesmo que Ryozuki vá para outros mundos paralelos, é impossível para ele viver em paz. Os membros do grupo naquele mundo misterioso descobriram. Então, ele simplesmente falou abertamente. Eu, Ryozuki, posso fazer o que eu quiser, neste momento, no grupo de bate-papo Hokage. Como hoje é o dia em que o ranking de poder de combate é atualizado, todos estavam online. Inicialmente eles estavam discutindo a lista de classificação de poder. Por exemplo, Sarutobi Hiruzen levantou implicitamente algumas dúvidas sobre essa lista. E quanto a saber se outras pessoas lhe dão atenção? Essa é outra história. A posição de Sarutobi Hiruzen neste grupo é bastante embaraçosa. Ryozuki havia revelado muitas informações comprometedoras sobre si mesmo nos últimos dias, então, neste grupo de bate-papo, quase ninguém o respeitava como terceiro Hokage. Nesse aspecto, Sarutobi Hiruzen sentiu-se muito injustiçado, porque ele não tinha feito absolutamente nada do que Ryozuki havia dito. Ele está assumindo a culpa por si mesmo em um mundo paralelo. É provável que Sarutobi Hiruzen não receba o cargo de Hokage em outros mundos, e Danzou provavelmente também não terá a mesma sorte. Danzou, eu não serei o Hokage? Maldito Hiruzen! Nesse momento, Ryozuki enviou repentinamente uma captura de tela. Num instante, o grupo de bate-papo, que estava bastante animado até então, ficou repentinamente silencioso. Por um instante ninguém disse nada. Todos olhavam para a captura de tela em suas mentes, franzindo a testa com expressões sérias no rosto. Sexto Hokage Ryozuki, por que você não fala mais? Não se preocupe, sou uma boa pessoa e não vou te perturbar. No máximo, eu apenas observo a paisagem e reflito sobre ela. Estou apenas conhecendo novos amigos, como vocês sabem. Eu tenho só 14 anos, preciso fazer mais amigos. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Haha. O sexto Hokage tem razão. Pessoal, não fiquem muito nervosos, mas para qual mundo vocês planejam ir primeiro? Outros estavam prestes a falar, mas quando viram as palavras enviadas por Hashirama, se calaram imediatamente. Eles planejavam observar como Ryozuki responderia. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, deixe-me ir primeiro até Sakumo Senpai.
Afinal, o quarto Hokage aqui também é Minato. Quero ver o mundo de Sakumo-senpai. Quero ver qual é a diferença. Sakumo, que estava longe em Konoha, em um mundo paralelo, viu essa frase de Ryozuki no grupo de bate-papo e seu coração repentinamente gelou. Capítulo 319. Não, por quê? Por que você não vai para o mundo de Madara? Com uma expressão amarga no rosto, Sakumo só conseguiu digitar a palavra bem-vindo no grupo de bate-papo. Como não podia recusar, só lhe restava ser o mais educado possível. Tudo o que ele podia fazer era dar o seu melhor. O que mais ele poderia fazer? Ele também ficou desapontado. Espero que este sexto Hokage seja realmente a pessoa pacífica que afirma ser. Quarto Hokage ataque Sakumo. Quando será que o sexto Hokage chegará? Será bom para mim me preparar. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, que tal daqui a meia hora? Meia hora? Com tanta pressa? Sakumo deu um sorriso irônico, mas não ousou recusar, respondendo imediatamente que sim. Ele se levantou e falou com Sarutobi Hiruzen, que estava ao seu lado, pedindo licença para pegar algo em casa, e então saiu apressadamente do escritório do Hokage. Sarutobi Hiruzen, observando Sakumo partir, franziu a testa, perguntando-se por que seu discípulo vinha se comportando de maneira estranha ultimamente. Será que ele quer tomar o poder? Hiruzen ponderou a ideia. Se ele próprio fosse marginalizado como Sakumo, certamente tentaria recuperar o poder como Hokage. Sakumo. Espero que você não cometa um erro. Caso contrário, este velho não terá outra escolha senão lhe dar as devidas providências. Com o poder que possuía, ele não temia um mero Sakumo. Afinal, a Anbu ainda estava sob seu controle, e a raiz de Danzou permanecia leal a ele. Além disso, o clã Sarutobi, que ele cultivara por anos, era uma fortaleza de ferro, lar de quase 50 ou 60 ninjas de nível Jounin, sem mencionar os Jounin e Chunin especiais que somavam centenas. Além disso, o trio Inushikasho também estava sob sua influência e não respondia ao quarto Hokage, Sakumo. Para ser honesto, a situação de Sakumo na vila não era muito melhor do que a de Minato em outro mundo. O clã Ataque que o apoiava era pequeno, com apenas alguns membros. Não havia figuras de destaque. Apenas seu filho, Kakashi, demonstrou um talento notável, já sendo um ninja de nível Jounin em tenra idade com grande potencial. Mas, potencial era apenas potencial. Para Kakashi alcançar o nível de força de Sakumo, levaria pelo menos mais 7 ou 8 anos, certo? Assim, aos olhos de Sarutobi Hiruzen, Sakumo não representava uma ameaça, apenas um Hokage fantoche sob seu controle. Não há com o que se preocupar. Enquanto isso, Sakumo, após sair do prédio do Hokage, não fazia ideia do que Sarutobi Hiruzen estava pensando. Ele estava preocupado apenas com a chegada iminente de Ryozuki e não tinha interesse nas lutas de poder da vila. Afinal, não importa como lutassem, seria apenas um conflito entre alguns ninjas de nível Kage. Mas a pessoa que chegava agora era uma existência invencível no nível dos 6 caminhos. Sakumo não fazia ideia do quão poderoso era o lendário sábio dos 6 caminhos. Mas mesmo o sábio dos 6 caminhos provavelmente não era tão assustador quanto o sexto Hokage deste mundo paralelo, certo? Por outro lado, outros membros do grupo de bate-papo Hokage simpatizaram com Sakumo. Mas se tivessem a chance de trocar de lugar com ele, nenhum deles aproveitaria essa oportunidade. Quem disse que o Hokage precisa ser imparcial? E eles também estavam pensando na segurança de seus próprios mundos. Como isso foi egoísta? É claro que uma vez que Ryozuki visitasse o mundo de Sakumo, ele eventualmente visitaria o deles também. Mas pelo menos Sakumo poderia servir de exemplo, e eles poderiam se preparar com antecedência. Por exemplo, eles poderiam perguntar a Sakumo sobre as preferências de Ryozuki. Seria sensato começar por aí. Não é como se eles estivessem bajulando. Mas sejamos honestos, a força de Ryozuki era avassaladora em comparação com a de qualquer outro membro do grupo. Além de agradá-lo e atender às suas preferências, não havia outra maneira. Claro, o melhor cenário possível era que Ryozuki fosse genuinamente um cara pacífico que não causaria caos em seus mundos. Mas isso era improvável. Afinal, será que se poderia realmente esperar que alguém que devorou inúmeras linhagens sanguíneas aos 14 anos fosse uma pessoa pacífica? Isso era irrealista, não importa o ponto de vista. Nesse momento, os outros Hokages no grupo de bate-papo estavam observando atentamente. Eles queriam ver o que Ryozuki faria no mundo de Sakumo. Isso serviria como referência. Pelo menos eles poderiam se preparar mentalmente. É claro que uma coisa os tranquilizou, Ryozuki não poderia machucá-los pessoalmente. Isso significava que a segurança deles estava garantida. Eles não precisavam se preocupar com esse garoto de 14 anos esmagando-os como formigas caso ficasse irritado. Pelo menos isso foi uma boa notícia. Meia hora depois. Mundo paralelo. Konoha. Dentro do complexo do clã Ataque. Nas pequenas terras do clã Ataque, viviam apenas uma dúzia de membros do clã. Sakumo era o líder do clã. Nesse momento, Sakumo estava de pé na sala de estar com uma expressão séria. Ele havia fechado todas as portas e janelas para evitar qualquer perturbação quando Ryozuki chegasse de outro mundo. Já era hora. Sakumo pensou consigo mesmo e, em seguida, enviou uma mensagem no grupo de bate-papo. Está tudo pronto. Quase um segundo depois de sua mensagem ter sido enviada, o espaço à sua frente distorceu-se subitamente, irradiando uma luz branca intensa. A luz convergiu, iluminando uma área de apenas 2 ou 3 metros. Em segundos, Svi, a luz se dissipou. Uma figura alta e imponente surgiu diante de Sakumo. A pessoa à sua frente tinha cerca de 1,9 metros de altura e apenas pelo seu físico, não parecia em nada um menino de 14 anos. No entanto, seu rosto era inegavelmente jovem, ainda não de um adulto. Sakumo-senpai, este é o mundo em que você vive? Ryozuki acabará de viajar por diversos mundos. Essa experiência foi completamente diferente de seu uso anterior do Yomotsu Irazaka. Durante a transição, ele não tinha consciência de nada. Num instante, o cenário à sua frente mudou, e ele já havia chegado a Konoha deste mundo paralelo. Olá, sexto Hokage. Bem-vindo ao meu mundo.
Sakumo já não estava tão nervoso como antes. Talvez tenha sido porque Ryosuke não pareceu hostil, então Sakumo se sentiu um pouco mais à vontade. Sakumo-senpai não precisa ser tão formal, pode me chamar pelo meu nome, disse Ryosuke. Ao ouvir isso, Sakumo assentiu e disse, tudo bem, vou te chamar de Ryosuke. Ryosuke também assentiu com um sorriso e perguntou, Sakumo-senpai está em a sua casa? Sakumo assentiu com a cabeça e disse, sim, está em a terra do meu clã. Gostaria que eu lhe mostrasse o local? Ao ouvir isso, Ryosuke balançou a cabeça e disse, não precisa, mas Sakumo-senpai, você pode me levar para dar uma volta pela vila? Quero ver como Konoha neste mundo paralelo difere da minha. Claro. Sakumo concordou prontamente. Um simples passeio pela vila não foi problema algum. No entanto, Ryosuke, talvez você precise trocar de roupa. Sakumo apontou para o manto do sexto Hokage que Ryosuke estava vestindo. Isso é fácil. Ryosuke acenou com a mão e instantaneamente, suas roupas se transformaram em um conjunto de roupas casuais que ele costumava usar. Sakumo não resistiu à tentação de examinar mais de perto, mas não encontrou nenhum vestígio da técnica de transformação. Ele só podia presumir que essa era uma habilidade do nível dos 6 caminhos. De qualquer forma, foi incrível. Ele não conseguia entender como funcionava. Vamos! Ryosuke se moveu para abrir a porta, mas depois se virou para Sakumo. Certo, por aqui, por favor. Sakumo caminhou à frente, conduzindo Ryosuke para fora de casa. Ao longo do caminho, os membros do clã olhavam com curiosidade para o jovem ao lado do líder do clã, tentando adivinhar sua identidade. Após sair do complexo do clã, Ryosuke percebeu que as terras do clã Ataque ficavam nos arredores da vila, e não na área central. Sakumo-senpai não mudou o clã de lugar depois de se tornar Hokage? Perguntou Ryosuke enquanto caminhavam. Ao ouvir isso, Sakumo balançou a cabeça e disse, não precisa. Eu moro onde moro. Meu clã está aqui desde que se mudou para Konoha, e eu estou acostumado. Faz sentido. Ryosuke sorriu e disse, mas Sakumo-senpai, você tem um temperamento tão bom. Isso pode ser confundido com fraqueza. Sakumo esboçou um sorriso irônico. Ele tinha plena consciência de que fora muito leniente com os moradores da aldeia. Mas era simplesmente da natureza dele. Ele não era mais um jovem. Sua personalidade já estava definida, e não era algo que pudesse mudar da noite para o dia. Além disso, ele nunca achou que houvesse nada de errado nisso, até entrar no grupo de bate-papo dos Hokages. Por meio das revelações de Ryosuke e de suas conversas com os outros Hokages, ele percebeu que sua bondade não era adequada para o seu papel. Se ele fosse apenas um Jounin de elite, ter um temperamento gentil não seria um problema. Mas como Hokage é a maior autoridade da vila, ser muito bondoso significava que seus subordinados poderiam não temê-lo. Com o tempo, eles poderiam começar a desobedecer às suas ordens. Eles poderiam presumir que Sakumo não os puniria, mesmo que ultrapassassem os limites. Sem mencionar que Sarutobi Hiruzen estava pairando sobre ele. Ele não podia se dar ao luxo de ser um banana. Até mesmo Minato, depois de se tornar Hokage, sabia quando demonstrar autoridade. Nesse aspecto, Sakumo era ainda menos assertivo que Minato. Ao menos Minato estava trabalhando para recuperar seu poder. Ele chegou a entrar em contato com o clã Uchiha, tentando restabelecer o relacionamento deles com a vila. Mas foi precisamente por causa desses esforços que Sarutobi Hiruzen quis se livrar dele. Na verdade, se a rebelião da Raposa de 9 Caudas não tivesse acontecido, Sarutobi Hiruzen teria agido em breve. Ele teria conspirado contra Minato, isolando-o gradualmente e eventualmente forçando-o a deixar o cargo. Embora Minato fosse o Hokage escolhido por ele mesmo, se um fantoche se recusasse a ser controlado, Sarutobi Hiruzen simplesmente o substituiria. Ryosuke não comentou o sorriso irônico de Sakumo. Ele não tinha vindo aqui para ensinar Sakumo a ser um bom Hokage. Sinceramente, ele era apenas um garoto de 14 anos. O filho de Sakumo, Kakashi, completou 12 anos este ano. Isso significava que ele era apenas 2 anos mais novo que Ryosuke. Então, como Ryosuke, que era pouco mais velho que Kakashi, poderia ensinar seu pai a ser Hokage? Isso seria um absurdo. A propósito, em que ano estamos aqui? Perguntou Ryosuke. Este é o 46º ano de Konoha. Sakumo respondeu, neste momento a Terceira Grande Guerra Ninja ainda está em andamento, mas atualmente temos uma grande vantagem. A Terceira Grande Guerra Ninja? Ryosuke assentiu com a cabeça. Aquele momento fazia sentido. A guerra durou alguns anos e mesmo após a rebelião da Raposa de 9 Caudas e a morte de Minato, os combates continuaram por algum tempo. No entanto, neste mundo, Sakumo era o 4º Hokage. Se tudo corresse como esperado, mesmo que a rebelião da Raposa de 9 Caudas ocorresse, Sakumo não morreria. Primeiro, Sakumo não sabia como usar o selo do Ceifador da Morte. Em segundo lugar, sua esposa não era uma Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas, então o óbito não as atacaria. Isso significava que ele não precisaria se sacrificar ao lado de sua esposa. Será que Sarutobi Hiruzen tentaria conspirar contra ele? Isso era difícil de dizer, mas provavelmente não. Nesse ponto, mesmo que Sarutobi Hiruzen estivesse tramando algo, ele priorizaria lidar com a Raposa de 9 Caudas antes de se preocupar com manobras políticas. Se ele agisse de outra forma, seria um completo idiota. Capítulo 320. A propósito, você já investigou o óbito? Enquanto observava Konoha nesse mundo paralelo, Ryosuke perguntou a Sakumo, que estava ao seu lado. Ao longo do caminho, quando os aldeões viam Sakumo, o 4º Hokage, eles sorriam e acenavam em saudação, e alguns até lhe davam comida. Ficou claro que Sakumo era muito popular entre o povo comum. Caso contrário, ele não teria sido escolhido como 4º Hokage. Embora a escolha do Hokage seja decidida pelo Conselho Governante de Konoha, a aprovação pública também é um fator importante. Se alguém é amplamente impopular, mesmo que o conselho o apoie, seria inútil.
Eu verifiquei, mas o óbito atual é normal, apenas um Chunin comum. Ele está no time do Minato. Meu filho Kakashi também está nesse time, disse Sakumo. Isso mesmo, provavelmente vai sair em breve, disse Ryozuki. Afinal, se você levar em conta o tempo, Obito morreu depois que Kakashi se tornou um Jounin aos 12 anos. E agora Kakashi tem 12 anos, e Sakumo mencionou anteriormente no grupo que seu filho havia sido promovido a Jounin oficialmente não faz muito tempo. Portanto, se nada de inesperado acontecer, este provavelmente será o momento de Madara manipular Obito e fingir sua morte. Não é fácil intervir neste assunto. Como Kage, não posso ir pessoalmente para a linha de frente, disse Sakumo com uma expressão preocupada. Na verdade, quando a equipe de Minato deixou a vila mais cedo, Sakumo havia considerado ir com eles. Mas Sarutobi Hiruzen não aprovou isso. Não havia nada que ele pudesse fazer. Deixa comigo. Só tenho uma coisa para perguntar ao Madara, disse Ryozuki com leveza. Seu objetivo ao vir para este mundo paralelo era simples, converter artistas mais avançados. E Madara ainda estava vivo, embora muito velho. Mas isso não importava. Ryozuki ainda conseguiu extrair dele 3 entradas de talento de nível ouro. Além disso, havia Obito neste mundo. Ele estava curioso. Será que Obito em 2 mundos diferentes produziria as mesmas entradas de talento? Se fossem idênticos, ele teria que atualizá-los e sintetizá-los. Se fossem diferentes, ele poderia equipá-las separadamente. No entanto, se a experiência de vida de Obito permanecesse inalterada, havia uma grande probabilidade de que sua entrada de talento também não mudasse. Sakumo-senpai, você poderia me contar em detalhes alguns dos aspectos únicos do seu mundo, disse Ryozuki no caminho. Bem, vamos começar com algumas figuras conhecidas. E quanto ao lendário Sannin? Será que Orochimaru desertou? Considerando que Sakumo neste mundo era um discípulo de Sarutobi Hiruzen, Ryozuki suspeitou que a história do Sannin poderia ter algumas alterações aqui. Orochimaru ainda não desertou, disse Sakumo, balançando a cabeça. Mas as palavras de Ryozuki o fizeram refletir. Então, isso significa que Orochimaru vai desertar no futuro? Por quê? Sakumo queria muito perguntar, mas por enquanto ele respondeu à pergunta inicial de Ryozuki. Quanto a Jiraiya, ele está atualmente na linha de frente em Komogakure. Quanto a Tsunade, ele está na linha de frente em Sunagakure, disse Sakumo. Ele? Ryozuki fez uma pausa, virando-se para olhar para Sakumo. Você acabou de se referir a Tsunade como ele. Isso mesmo. Sakumo assentiu com a cabeça e disse, na verdade, eu queria mencionar isso antes, mas esqueci. No meu mundo, Tsunade é um homem. Ryozuki. Tsunade é um homem? É uma grande diferença. Ryozuki realmente não esperava por isso. Ficou genuinamente surpreso. Mais alguma coisa? Perguntou Ryozuki. Ele queria verificar se havia outras diferenças importantes no mundo de Sakumo. Não tenho certeza, Ryozuki. Orochimaru no seu mundo é homem ou mulher? Perguntou Sakumo. Ryozuki não havia mencionado isso antes, por isso Sakumo perguntou. Masculino, disse Ryozuki. Embora o gênero de Orochimaru tivesse se tornado ambíguo com o tempo, naquele momento específico antes de experimentar técnicas de troca de corpos, ele ainda era biologicamente do sexo masculino. Bem, no meu mundo, Orochimaru é uma mulher, disse Sakumo. Ryozuki. Tia Cobra. É você mesmo? Ryozuki balançou a cabeça em descrença. Ele não esperava que Orochimaru, neste mundo paralelo, fosse realmente a Tia Cobra. Mas será que ela seria atraente? Esse pensamento surgiu na cabeça de Ryozuki. Mas ele rapidamente descartou a ideia. Aterrorizante. Horripilante. Por que ele pensaria isso? Esse ainda é o Orochimaru. Bem, parece que nossos mundos são bem diferentes, disse Ryozuki. Conforme a conversa prosseguia, Ryozuki foi descobrindo ainda mais diferenças entre as duas versões do mundo. Por exemplo, no mundo de Sakumo, o famoso trio Inushikasho era formado por irmãs. Seus clãs tinham uma tradição matriarcal, com as líderes dos clãs sendo sempre mulheres. Eles também tinham a tradição de convidar pessoas talentosas de fora para se casarem com membros de seus clãs. Então, Ino não existia? Será que existiria um Shikamaru neste mundo? Além disso, Minato era solteiro. Sim. Neste mundo, ele nunca havia cortejado Kushina. Segundo Sakumo, essa versão de Minato era a de um guerreiro ascético, completamente dedicado ao treinamento e ao aperfeiçoamento de suas habilidades. Como resultado, ele pode ser ainda mais forte do que o Minato de outros mundos. O próprio Sakumo admitiu que não era páreo para Minato. Os dois já haviam treinado juntos antes. Contra a técnica do deus voador do trovão de Minato, Sakumo não tinha contramedidas. E Minato neste mundo também desenvolveu técnicas como a liberação de vento, Rasen Shuriken. Ele era basicamente uma fusão de Naruto e Minato. Talvez essa fosse a vantagem de permanecer solteiro, mais tempo para treinar e estudar ninjutsu. Após alguma discussão, Ryozuki começou a sentir fome, então Sakumo levou para almoçar no Ishiraku Ramen, o restaurante de ramen mais famoso de Konoha. Mesmo sendo um mundo paralelo, o Ishiraku Ramen permaneceu inalterado. O dono ainda era Teushi, mas Ayami não estava em lugar nenhum. Em vez disso, havia um menino que se parecia muito com Teushi. Esse era o filho de Teushi neste mundo. 2 ramens. Sakumo levou Ryozuki para dentro e cumprimentou o chefe com desenvoltura. É o quarto Hokage, por favor, sente-se. O dono da loja de ramen sorriu calorosamente, parecendo tão inofensivo como sempre. Ryozuki olhou para ele de relance e sentiu um lampejo de curiosidade. Interessante. Ele sentou-se calmamente, observando o chefe preparar o ramen. Em sua vida anterior, existiam piadas na internet sobre o dono da loja de ramen, coisas como Otsutsuki Teushi e outras do gênero. Mas Ryozuki podia afirmar com certeza que o dono da loja de ramen em seu mundo era apenas um homem comum, mas ele definitivamente não era um Otsutsuki. No entanto, o dono da loja de ramen no mundo de Sakumo era diferente. Ryozuki sentiu uma energia muito familiar vinda dele. Isso mesmo, era a aura do clã Otsutsuki. Será que o Teushi deste mundo é, na verdade, Otsutsuki Teushi?
pensou Ryozuki. Seria essa alguma grande entidade cósmica vivendo uma vida simples? Ryozuki balançou a cabeça discretamente, ainda observando tanto o dono quanto seu suposto filho. Bem, o filho parecia normal e não algum Otsutsuki disfarçado. Mas esse não poderia ser o filho biológico do dono. Caso contrário, não faria sentido um Otsutsuki ter um filho humano completamente normal. Talvez ele tenha sido criado artificialmente como Zetsu branco, mas de forma mais refinada. Ou talvez ele simplesmente tenha sido adotado. Quem diria? Ryozuki não tinha interesse em investigar mais a fundo. Em breve, o ramen deles chegou. Experimente. Sempre achei que o Ichiraku Ramen é o melhor de Konoha, disse Sakumo. Ryozuki pegou seus hashis e deu uma mordida. Oh, nada mal. O Ichiraku Ramen tinha um sabor único no mundo. Comparada à versão do seu próprio mundo, ela possuía uma qualidade especial. Como descrever isso? O segredo estava no próprio macarrão. Afinal, este ramen foi feito por um Otsutsuki, não um homem comum como os do mundo de Ryozuki. Sabor incrível, Ryozuki comentou. Sakumo deu uma risadinha. Enquanto comiam, conversavam sobre assuntos banais. A loja de ramen estava vazia hoje. Teuchi os observava com um sorriso, mas não conseguia deixar de se perguntar. Quem é esse menino? Por que ele parece tão perigoso? Será que ele é do clã Otsutsuki? Assim que terminaram, Sakumo pagou. O dinheiro de Ryozuki talvez não seja suficiente aqui afinal. Mundo diferente, moeda diferente. Ao sair da loja de ramen, Ryozuki disse a Sakumo que queria explorar sozinho. Sakumo hesitou, mas, vendo a insistência de Ryozuki, concordou. Além disso, ele precisava retornar ao escritório do Hokage. Caso contrário, Sarutobi Hiruzen voltaria a pensar demais nas coisas. Suspiro. Pessoas com mentes complexas tendem a complicar tudo. Sakumo não tinha intenção de recuperar toda a autoridade de Hokage. Ultimamente, ele estava focado em treinamento. Afinal, ele havia entrado no grupo de bate-papo dos Hokages. E de acordo com o sexto Hokage, Ryozuki, o grupo se expandiria, podendo adicionar tarefas em grupo no futuro. Se sua força fosse muito fraca, ele poderia nem se classificar. Ao falar em fraqueza, Sakumo lembrou-se de Sarutobi Hiruzen, que fazia parte do grupo. Então, o terceiro Hokage é mesmo mais fraco? Ponderou Sakumo. Afinal, ele ficou em último lugar no ranking. No entanto, o próprio Sakumo não estava muito acima disso. Após se separar de Sakumo, Ryozuki vagou por Konoha. Ao mesmo tempo, seu olho da mente de Kagura se espalhou por todo o mundo. Com exceção de certas áreas que bloqueavam seus sentidos, ele conseguia ver quase tudo. Obito e os outros ainda estão em missão. Madara ainda não fez nenhum movimento, mas deve acontecer em breve. A base da Akatsuki ainda está em Amegakuri, mas a torre central bloqueia meus sentidos. Interessante. Parece que a Akatsuki deste mundo é diferente. Danzou está lançando uma marca de maldição em seus subordinados? Claro, mesmo em outro mundo ele é tão desprezível quanto. Essa ilha escondida deve ser a base da organização Kara. Assim como no meu mundo, eles escolheram um local no exterior. Esse é o equivalente masculino da Tsunade? Ele é bem bonito. Ainda tem tempo para romance no campo de batalha? Bem, a tia cobra é bonita sim, mas é a tia cobra. Admirá-la de longe é normal, mas não devo me envolver. Ryozuki observava tudo com o olho da mente de Kagura. Embora alguns locais bloqueassem seus sentidos, a maioria estava sob sua vigilância. Isso permitiu que ele descobrisse muitas coisas interessantes. Após explorar Konoha, ele planejou visitar esses lugares, coletando bioferomônios biológicos de um mundo paralelo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 321. Espere um momento. Pare e não corra. Ryozuki estava admirando a paisagem do mundo paralelo. Isso era realmente muito diferente da Konoha do lado dele. Em termos de arquitetura, havia uma grande diferença. Nesse instante, Ryozuki viu subitamente uma figura vermelha passando rapidamente pelo telhado à esquerda, como se estivesse perseguindo algo. Ele olhou com curiosidade e viu que era uma mulher de longos cabelos ruivos correndo atrás de um gato preto veloz. Era para ser um gato ninja, certo? Afinal, gatos normais não corriam tão rápido. Essa é Kushina? Ryozuki olhou para a mulher com curiosidade. Ela aparentava ter uns 20 anos, jovem, bonita e com um temperamento peculiar. Mas algo pareceu estranho para Ryozuki. Se essa mulher fosse realmente Uzumaki Kushina, então por que ela não tinha a raposa de 9 caudas dentro dela? Anteriormente ele havia pressentido que o chakra da raposa de 9 caudas estava do outro lado de Konoha. Então a Jinchuriki da raposa de 9 caudas deste mundo não é a Kushina? Pensou Ryozuki. Sua figura tremeluziu e desapareceu, seguindo silenciosamente Kushina, que perseguia o gato ninja. Alguns minutos depois, Kushina finalmente capturou o gato ninja com uma habilidade extraordinária. Vamos ver aonde você consegue chegar. Ela cerrou os punhos com uma expressão de irritação, e aquele gato ninja estremeceu e miou com um olhar de quem implorava por misericórdia. Todas as criaturas invocadas eram inteligentes. Por exemplo, as bestas invocáveis das 3 regiões sábias, e até mesmo o cão ninja de Kakashi, conseguiam falar a língua humana. Mas esse gato ninja pertencia ao tipo que não conseguia. Sua força era bem mediana. Era apenas extremamente rápido e flexível, não pior do que alguns Jounin. A Kushina deste mundo também era uma Jounin completa, com força próxima à de uma Jounin de elite, então capturá-la exigiu algum esforço. Implorar por misericórdia? Implorar é inútil. Quantas vezes isso já aconteceu? Kushina parecia estar cheia de raiva. Neste exato momento. Com licença, você está maltratando o gato? Uma voz surgiu de repente acima. Kushina olhou para cima e viu um jovem com as mãos nos bolsos em pé no telhado de um pequeno prédio de 2 andares do outro lado da rua, olhando para ela com um sorriso. Abusar de um gato? O fato desse gato não me maltratar já é uma coisa boa, disse Kushina, irritada. Aliás, quem é você?
Por que nunca te vi por aqui antes? Você poderia ser um espião de outra aldeia? Voxas! A figura de Ryozuki desapareceu do telhado num instante e reapareceu não muito longe da frente de Kushina. Desculpe a interrupção. Ele disse, sou um convidado do seu quarto Hokage, então não sou o espião de quem você está falando. Que velocidade! Os olhos de Kushina congelaram. A velocidade com que ele se moveu agora foi tão grande que ela nem conseguiu ver seus movimentos. Se aquele homem quisesse atacá-la, Kushina sentiu que nem sequer teria tido tempo de reagir. Um convidado do Lord Hokage? Kushina achou isso um pouco mais plausível. Afinal, a força do outro lado era claramente alta. Mas ainda assim, por que esse homem não tinha nenhum símbolo da aldeia consigo? Será que ele é um ninja errante? Exceto, desde quando ninjas errantes são tão fortes assim? Parece que você está pensando em algo indelicado. Ryozuki olhou para Kushina e disse, desculpe. Kushina saiu do transe e rapidamente se desculpou. Olá, meu nome é Uzumaki Kushina, Jounin de Konoha. Ryozuki, um vagabundo, disse Ryozuki com um sorriso. Desempregado? Kushina piscou confusa e então perguntou. É a sua primeira vez em Konoha? Sim, está em uma vila muito agradável. Ryozuki assentiu com um sorriso. É claro, Konoha é a vila ninja mais forte entre os 5 grandes países, disse Kushina, orgulhosa. Ryozuki deu uma risadinha e assentiu com a cabeça, conversando casualmente com Kushina. Depois de um tempo, os dois se tornaram como velhos amigos que se conheciam há anos. Kushina baixou completamente a guarda em relação a Ryozuki e até o convidou para tomar chá em sua casa. Ryozuki sorriu e concordou. Então os dois caminharam e conversaram. Ryozuki perguntou curioso sobre o gato ninja. Kushina explicou que era seu gato ninja, mas que ele sempre era desobediente e vivia lhe causando problemas. Breve. Eles chegaram à casa de Kushina, um prédio de 2 andares na área interna da vila. Não era grande, mas apesar do tamanho pequeno, tinha tudo o que precisava. Kushina convidou Ryozuki para entrar e o deixou sentar na sala de estar antes de ir para a cozinha preparar o chá. Ryozuki, quanto tempo você pretende ficar na vila? Perguntou Kushina, curiosa. Vai demorar um pouco. Tenho alguns assuntos a tratar aqui, respondeu Ryozuki. Ele certamente permaneceria nesse mundo paralelo por algum tempo, mas devem ser apenas alguns dias, não muito tempo. Afinal, ele não poderia ficar ali para sempre. Em seu próprio mundo, a 4ª Grande Guerra Ninja pode eclodir em breve. Exceto, desta vez, a 4ª Grande Guerra Ninja não seria tão massiva quanto na história original. Provavelmente, apenas lutadores de alto nível enfrentariam essa batalha, e Ryozuki a finalizaria rapidamente. Assim, sem mais nem menos. Onde você está hospedado? Perguntou Kushina. Ryozuki mencionou casualmente o nome de um hotel. A propósito, notei que ainda há muitos ninjas na vila. A maioria não deveria ter ido para a linha de frente? Kushina, por que você não foi? Perguntou Ryozuki. Devido à guerra em 3 frentes em Konoha, a maior parte das forças da vila havia sido mobilizada. Agora, restavam apenas alguns ninjas fortes. É claro que isso não incluía os clãs Uchiha e Hyuga. Na verdade, foram Sarutobi, Shimura e os outros. Afinal de contas, a classe privilegiada de Konoha. Eu queria ir, mas eles não me deixaram. Kushina parecia frustrada. Ryozuki estava curioso. Isso teve a ver com a sua forte afinidade? Ou será que foi o efeito do seu rei da liberação oral? Kushina contou-lhe tudo como uma garota comum, sem quaisquer reservas, incluindo o fato de ela ser a Jinchuriki reserva da raposa de 9 caudas da vila. Como se viu? Neste mundo, Uzumaki Mito transferiu a raposa de 9 caudas para uma mulher chamada Uzumaki Mitsuko antes de falecer, e Kushina, órfã do clã Uzumaki, foi escolhida como a Jinchuriki reserva. Se algo acontecer com Uzumaki Mitsuko, caberá a ela intervir. Portanto, os superiores de Konoha não permitiram que ela corresse nenhum risco. Naturalmente, ela não teve permissão para ir ao campo de batalha na linha de frente. Afinal, a situação no campo de batalha está em constante mudança. Para alguém com a força de Kushina, um passo em falso poderia levar ao desastre. Por esse motivo, Kushina se sentiu frustrada. Ela queria ir para o campo de batalha, lutar contra os inimigos e contribuir. Faça algo pela aldeia. Afinal, quando ela estava sem teto, Konoha a acolheu, dando-lhe comida e abrigo. Mesmo que Konoha tivesse seus próprios motivos, Kushina era uma pessoa bondosa. Ela era grata pelo que Konoha havia feito por ela. Ela realmente se identificava com a vila e a considerava seu lar. Por causa disso, Kushina não queria que Konoha perdesse essa guerra. Ela queria ajudar. Infelizmente, os superiores não a deixaram entrar no campo de batalha de jeito nenhum. Eu vejo. Ryozuki assentiu e disse, Kushina, você já fez o suficiente. Mesmo que não possa contribuir no campo de batalha, você ainda pode apoiar Konoha na retaguarda, certo? Kushina disse, Ryozuki, você tem razão. Mesmo que eu não possa ir para o campo de batalha, protegerei esta vila. Não deixarei o inimigo tomar nem um centímetro de nossas terras. Os olhos de Kushina ardiam de determinação. Embora Kushina deste mundo nunca tenha encontrado o amor, ela também nunca se tornou a Jinchuriki das 9 caudas. Isso tornou sua perspectiva muito mais despreocupada em comparação com a versão Jinchuriki de si mesma. No entanto, sua personalidade extrovertida e impetuosa permaneceu exatamente a mesma. Isso fez Ryozuki se perguntar, será que todas as versões de Kushina eram assim? Após conversarem um pouco na casa de Kushina, Ryozuki finalmente se levantou para ir embora. Mas antes disso, eles combinaram de jantar juntos à noite. É claro que Kushina não seria a pessoa que cozinharia. Suas habilidades culinárias, bem, digamos que até um cachorro torceu o nariz para a comida. Ryozuki não estava preocupado em ser envenenado, mas mesmo assim, ele tinha seus padrões. Aparentemente, até mesmo Kushina tinha consciência de sua própria falta de habilidade culinária. Então, os dois decidiram sair para comer sukiyaki em um restaurante em Konoha. Por ora, porém, Ryozuki tinha outros planos. Ele estava a caminho da linha de frente do campo de batalha.
Havia algo de errado com Obito. Ponte Kanabi, uma floresta próxima. Nesse momento, Obito e seus companheiros de equipe, Kakashi e Rin Nohara, estavam caçando um grupo de ninjas de Iva. Trabalhando em equipe, Obito e Rin deram suporte enquanto Kakashi, o Jounin, liderou o ataque. Eles finalmente derrotaram os ninjas de Iva em fuga. Feito. Obito bateu palmas, parecendo satisfeito. Ele disse, esses ninjas de Iva realmente pensaram que poderiam escapar? Eles sequer têm noção de quem estão enfrentando. Isso mesmo, sou eu, o Uchiha Obito. Rin sorriu diante da sua habitual arrogância. Kakashi, por outro lado, revirou os olhos. Como Sakumo nunca acabou com a própria vida neste mundo e até se tornou Hokage, Kakashi tinha uma personalidade muito melhor do que aquela que Ryozuki conhecia. Apesar de ser um pouco arrogante em relação ao seu próprio gênio, ele não era melancólico nem retraído. Na verdade, ele era bem tranquilo. Ainda assim, sua rivalidade com Obito permaneceu a mesma. Os dois constantemente discutiam como velhos amigos. Rin muitas vezes tinha que intervir como pacificador, amenizando as frequentes discussões. Talvez fosse por isso que Konoha sempre colocava 2 meninos e uma menina nas equipes Genin. Afinal, se fossem 3 meninos, as coisas poderiam escalar para brigas de verdade. Mas se houvesse uma garota no meio, ela poderia ajudar a manter a paz. Seu idiota. Kakashi zombou. Você sequer conseguiu acertar um golpe? Eu derrubei todos eles. O quê? Se não fosse por mim e pela Rin, você nunca teria conseguido essas vagas. Você deveria estar nos agradecendo, seu idiota arrogante. Obito retrucou com raiva. Kakashi estava prestes a retrucar quando sua expressão mudou repentinamente. Num instante, ele agarrou Rin e a puxou para o lado. Uma chuva de shurikens caiu. As lâminas cravaram-se no chão, exatamente onde Kakashi e Rin estavam momentos antes. Do lado de Obito, no entanto, não houve ataque. Ei, estamos sendo atacados? Obito olhou em volta, assustado. Kakashi lançou-lhe um olhar exasperado e disse, o que você pensa? Até um idiota perceberia que estamos sob ataque. Naquele instante, figuras emergiram das árvores. Um esquadrão de ninjas de Iva, cada um usando o protetor de testa de Iva, surgiu à vista com um sorriso irônico no rosto. 5 deles. Kakashi murmurou, pelo menos 2 Jounin. Com apenas um olhar rápido, ele já havia avaliado a força deles. A situação era ruim. Com a composição da equipe deles, um Jounin e 2 Chunin, seria quase impossível vencer 2 Jounin inimigos. Caramba! Kakashi cerrou os dentes. Será que foi uma emboscada? Os ninjas de Iva examinaram os cadáveres de seus camaradas caídos. Bem, pirralhos de Konoha, vocês nos irritaram de verdade agora. Hora de morrer. Sem dizer mais nada, os ninjas de Iva avançaram. Embora os ninjas de Iva não fossem tão versáteis em ninjutsu quanto os ninjas de Kumo, sua força física era formidável. Com ninjutsus de liberação de terra, como a lança de terra, eles eram mortais em combate corpo a corpo. Agora Kakashi e sua equipe se viam lutando apenas para manter sua posição. Liberação de relâmpago, Chidori. Aproveitando uma brecha, Kakashi ativou seu Chidori, forçando um ninja de Iva a recuar antes de se esquivar de um contra-ataque. A batalha estava apenas começando. Capítulo 322. O Kakashi deste mundo é muito mais forte do que o Kakashi da mesma idade no mundo de Ryozuki. Graças aos ensinamentos de seu pai, que é o Hokage, Kakashi, de 12 anos, é mais forte do que um Jounin comum. Seu domínio da esgrima da presa branca já é bastante refinado. Ao desferir esse golpe naquele momento, ele eliminou instantaneamente um ninja de Iva com um único ataque. Mas o ninja de Iva que Kakashi matou era apenas um Jounin especial. Entre os outros 4 ninjas de Iva que ainda estavam de pé, 3 eram Jounin de pleno direito, enquanto o restante era apenas um Chunin, o mais fraco de todos. Nesse momento, Obito e Rin o mantinham ocupado. Parecia que eles cuidariam dele em breve. Mas o tempo estava se esgotando. Kakashi lançou um olhar para uma figura que aparecerá à direita e desviou-se rapidamente para evitá-la. Não podemos continuar lutando. Se continuarmos, nós 3 morreremos aqui. Analisando a situação, Kakashi rapidamente brandiu sua espada, forçando os 3 ninjas de Iva a recuarem temporariamente antes de finalizar o Chunin de Iva com um golpe rápido. Obito Rin, vamos! Gritou Kakashi. Ele tirou 2 bombas de fumaça e as jogou no chão. Bum! Uma densa fumaça preencheu o ar, obstruindo a visão do inimigo e dando-lhe uma chance de escapar. Ao mesmo tempo, Kakashi deixou para trás um clone das sombras, algo que poderia pelo menos deter um Jounin de Iva por um curto período. Obito, depressa, chame o Minato Sensei para ajudar! Gritou Kakashi enquanto corria. Obito voltou à realidade num instante, sacando rapidamente uma kunai especialmente fabricada e imbuindo-a com chakra. Já começou? Quando Ryozuki chegou, viu Kakashi e sua equipe sendo perseguidos. Havia 3 ninjas de Iva de nível Jounin, e Kakashi era o único em sua equipe com esse nível. Obito era apenas um Chunin, e Rin, ela era uma ninja médica com força de combate que mal se comparava à de um Genin. Dadas as circunstâncias, Kakashi tomou a decisão correta. Ele escolheu fugir, e ele enviou um sinal de socorro ao seu professor, Namikaze Minato. Vamos ver. Onde está o Zetsu branco? Ryozuki examinou a área e logo detectou uma fraca assinatura de chakra no subsolo. Achei. Anteriormente, quando usou o olho mental de Kagura para escanear o mundo inteiro, ele não conseguiu localizar Madara. Isso significava que a caverna onde Madara estava escondido possuía algum tipo de capacidade de bloqueio sensorial. No entanto, Ryozuki sabia que o esconderijo de Madara ficava perto da ponte Kanabi. Portanto, onde quer que sua percepção estivesse sendo bloqueada, tinha que ser ali. Nesse momento, Ryozuki não interferiu com Kakashi e os outros. Em vez disso, ele o seguiu por trás, observando-os serem perseguidos pelos ninjas de Iva. Ele até tirou uma foto e a enviou para o grupo de bate-papo dos Hokages. O grupo de bate-papo Hokage? Sexto Hokage Yagami Ryozuki Asakumo Senpai, seu filho está sendo perseguido.
O primeiro Hokage Uchiha Madara? Ah? Então é isso que o sexto mencionou antes. O mundo onde outro Madara treinou este óbito como seu sucessor? Sexto Hokage Yagami Ryozuki, é isso mesmo. Eu também descobri onde o Madara deste mundo está escondido. Mostrarei a vocês como velho é mais tarde. O primeiro Hokage Senju Hashirama. Velho Madara? Ótimo. Quero ver. Segundo Hokage Senju Tobirama. Irmão, você pode se acalmar? Você está agindo como se Madara fosse seu irmão de verdade. Primeiro Hokage Senju Hashirama, não é mesmo? O Senju e os Uchiha são praticamente família. Quarto Hokage Ataki Sakumo. O que aconteceu? O que está acontecendo com Kakashi? É quarto Hokage Namikaze Minato, não se preocupe, Sakumo-senpai. Enquanto Ryozuki estiver lá, nada acontecerá. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, relaxe, estou observando. Seu filho teve uma infância muito fácil, é hora de ele provar a realidade. É quarto Hokage Ataki Sakumo, e que alívio. Obrigado por cuidar dele, sexto. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, sem problemas, Sakumo-senpai. Aliás, no seu mundo, Madara é uma mulher, certo? Primeiro Hokage Uchiha Madara? Primeiro Hokage Senju Hashirama Madara, como mulher. Segundo Hokage Senju Tobirama, irmão. Controle-se. Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, isto está saindo do controle. Quarto Hokage Ataki Sakumo, não, Madara é definitivamente um homem. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, entendi. Que pena. Eu tinha um pouco de esperança, mas acho que é chato mesmo. Primeiro Hokage Uchiha Madara, que diabos. Em um mundo paralelo, dentro do escritório do Hokage, uma mesa tinha acabado de ser partida ao meio, e membros da Anbu limpavam a bagunça em silêncio. Enquanto trabalhavam, lançavam olhares nervosos para a figura parada junto à janela. Aquela presença aterradora? Não sei quem deixou o Lord Hokage tão furioso, mas o Lord Hokage furioso é aterrorizante. Sua aura é sufocante. Como esperado do lendário ninja demônio, Madara, parado junto à janela, respirava fundo, tentando conter sua raiva. Maldito pirralho. Se ao menos eu pudesse derrotá-lo. Madara cerrou os punhos com força, as veias saltando em suas bocas. Mas, infelizmente, como não conseguiu derrotar Ryozuki, teve que suportar vê-lo viajar livremente entre mundos, provocando-o sem sofrer consequências. Que absurdo é esse de eu ser mulher? Ele realmente quer que eu seja mulher? Como ele se atreve a rir de mim assim? Quanto mais Madara pensava nisso, mais irritado ficava. Seus punhos se fecharam ainda mais, emitindo um forte rangido. De volta à floresta, Ryozuki, após conversar no grupo dos Hokages, saiu do jogo e continuou oculto. Afinal, ele tinha negócios a tratar. Claro, ele gostava de observar o caos enquanto conversava descontraidamente com o grupo. Mas como os outros Hokages estavam ocupados, não houve muita conversa. Sem encontrar mais nada para se entreter, Ryozuki voltou sua atenção para a situação atual. Neste momento, após a perseguição dos 3 ninjas de Iva, Kakashi e os outros que haviam fugido por uma certa distância, foram alcançados. Os 3 só podiam lutar até a morte contra os ninjas de Iva. O resultado foi que Kakashi, em um ato de desespero, matou um ninja de Iva, mas acabou gravemente ferido. Felizmente ele não perdeu o olho desta vez. Caso contrário, teria que fazer uma cirurgia para substituir o Sharingan. Mas se Kakashi estava em um estado tão deplorável, Obito e Rin estavam em situação ainda pior. Ambos já estavam caídos no chão, sem forças para lutar. Se nada de inesperado acontecesse, os 3 estariam condenados. Mas certa pessoa sabia que Madara não deixaria Obito morrer ali. Não só Obito, mas Kakashi e Rin também não podiam morrer. Afinal, eles eram ferramentas essenciais em seu plano para levar Obito a despertar seu Mangekyou. Como eles poderiam morrer agora? É hora de agir. Uma figura olhou em outra direção. Zetsu, que estivera escondido no subsolo durante todo esse tempo, também fez sua jogada. No entanto, ele não ajudou diretamente Kakashi e os outros. Afinal, fazer isso o exporia. Então, ele planejou criar um acidente, um que ajudaria Kakashi e os outros a eliminar os ninjas restantes de Iva, garantindo que Obito ficasse gravemente ferido e à beira da morte. Está acontecendo. Um sorriso irônico surgiu em seu rosto. No segundo seguinte, bum! Um penhasco próximo tremeu subitamente, seguido pela queda de enormes rochas do alto. Os 2 ninjas de Iva, que estavam prestes a acabar com o grupo de Kakashi, foram pegos de surpresa. Ao avistarem a formação semelhante a um deslizamento de terra, eles imediatamente usaram a técnica de liberação de terra para se defender. Mas infelizmente para eles, tudo havia sido planejado com bastante antecedência, não havia como escapar. Então, após um violento deslizamento de rochas, os 2 infelizes ninjas de Iva foram esmagados por enormes pedras. O sangue jorrou de suas bocas enquanto estavam presos sob os escombros. Aproveitando a oportunidade, Kakashi cerrou os dentes e atacou novamente com o Chidori, finalizando os 2 ninjas de Iva. Um só golpe, 2 mortes. Antes que Kakashi e Rin pudessem reagir, uma enorme pedra, pesando facilmente mais de 10 toneladas, rolou diretamente em direção a Obito. Obito! A voz de Kakashi rasgou o ar. Rin gritou de terror. Neste exato momento, bum! Uma figura surgiu subitamente diante da enorme rocha. Com um soco casual, a enorme rocha se estilhaçou em pó fino que se espalhou ao vento. E aí? Vocês estão numa baita enrascada. Uma voz com um toque de divertimento soou. Kakashi e Rin olharam, chocados, para a pessoa que acabará de salvar Obito. Obito, que acabará de vislumbrar a vida após a morte, ainda ostentava uma expressão aterrorizada, incapaz de compreender o que acabará de acontecer. Ele só saiu do transe quando Rin correu até ele, chamando seu nome. Eu ainda estou vivo? Ele tocou o próprio corpo, sentindo a ardência dos ferimentos, e de repente caiu na gargalhada. Ha ha ha. Eu ainda estou vivo. Eu ainda estou vivo. Ao ver Obito rir de forma boba, Kakashi, que momentos antes estava emocionado, revirou os olhos.
E não é que esse cara continuava sendo o mesmo idiota? Kakashi se virou exasperado, e então examinou com curiosidade o estranho à sua frente. Obrigado por salvar o óbito, mas... Você é da vila? Primeiro, Kakashi expressou sua gratidão e em seguida perguntou com cautela. Não fiquem nervosos. Sou convidado do seu pai e por acaso estava por perto quando vi vocês 3 pirralhos se debatendo, então decidi ajudar, respondeu Ryozuki com um leve sorriso. Convidado do pai? Kakashi ficou momentaneamente surpreso. E então, o canto da sua boca se contraiu. Pirralho? Essa pessoa não parecia muito mais velha do que eles. Apesar de sua alta estatura, seu rosto juvenil deixava claro. Ele era apenas um menino. Muito bem, seu professor chegará em breve. Ainda tenho coisas para fazer, então estou indo. Com isso, a figura desapareceu num instante. Em seu caminho, Ryozuki já havia coletado amostras de sangue de óbito, Kakashi e Rin. Nesse momento, ele tinha outra tarefa a cumprir. Havia um velho que ele precisava visitar. Afinal, qual é a graça de bater papo com um bando de crianças de 12 anos? Ao desaparecer, Kakashi e os outros ficaram olhando incrédulos. Essa era a técnica do deus voador do trovão do Minato-sensei? Óbito se virou para Kakashi, atônito. Kakashi balançou a cabeça negativamente. Ele não tinha certeza se era o deus voador do trovão, mas se não fosse, isso seria ainda mais assustador. Afinal, quão assustadora deve ser a velocidade bruta de alguém para ser confundida com ninjutsu espaço-temporal? Ao relembrar o momento em que aquela pessoa havia despedaçado uma pedra de mais de 10 toneladas com um único soco, Kakashi sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O taijutsu daquele cara era assustador. Alguns minutos depois, um clarão de luz amarela surgiu. Minato havia chegado usando o deus voador do trovão. Ele havia se apressado o tempo todo, mas mesmo assim chegou tarde demais. No entanto, ao ver Kakashi, óbito e Rin feridos, mas vivos, ele exalou de alívio. Felizmente nada havia acontecido. Enquanto isso, em uma caverna pouco iluminada, uma certa figura esboçou um sorriso irônico ao olhar para o Madara idoso. E aí, Madara? Como vai a vida? Madara idoso, Capítulo 323. Dentro da caverna. A luz estava fraca. Na estalactite ao longe, uma gota de água atingiu o chão com um estrondo e se estilhaçou em pedaços. Sentado em frente à estátua Gedo, Madara, com o rosto enrugado e cansado, encarava carrancudo o homem à sua frente. Quem é você? O ancião Madara falou, seus olhos frios fixos no intruso. Ele já sabia que essa pessoa havia arruinado seu plano e o feito perder a chance de encontrar o herdeiro escolhido. Meu? Apenas um sexto Hokage comum. Hokage? Sexto? Madara conseguia entender essas palavras individualmente, mas juntas, elas não faziam sentido. Ele chegou a ter a impressão de que a outra parte estava lhe pregando peças. Será que ele realmente pensava que não sabia nada sobre o mundo exterior só porque tinha estado escondido? Konoha tinha acabado de ter o 4º Hokage. De onde surgiu o 6º Hokage? Autoproclamado, talvez? Além disso, essa pessoa nem sequer usava uma bandana de Konoha. E ainda assim, ele ousou se autodenominar Hokage? Será que ele achava que Madara tinha ficado senil? Rapaz, você está brincando. Madara estreitou os olhos, e uma aura aterradora envolveu instantaneamente toda a caverna. E aí? Que presença! Para um senhor de idade você é impressionante. O homem bateu palmas e deu um sorriso irônico. Madara, será que esse pirralho está zombando dele? Caramba! Os olhos de Madara se arregalaram por um instante, e ele quase agiu por impulso. Não, Ryozuki o deteve rapidamente. Não se mexa, ou seus ossos velhos podem ceder. Fique aí parado enquanto eu pego algo primeiro. Madara não fazia ideia do que aquele pirralho estava falando. Mas uma coisa era clara, aquele cara não o estava levando a sério. Ele, no momento em que a fúria de Madara atingiu o ápice, uma mão surgiu de repente, arrancando um fio de seu cabelo. Madara, Naquele instante, Ryozuki já havia retornado à sua posição original, ajeitando o cabelo com um sorriso. Muito bem, agora você pode voltar a ficar bravo. O sorriso irônico permaneceu no rosto de Ryozuki. Madara ficou em silêncio. Não porque tivesse se acalmado, mas porque estava abalado. Essa velocidade. Aparecendo do nada, arrancando um fio de cabelo e desaparecendo tão rápido quanto surgiu. E se o alvo dele fossem os olhos dele? Ou a garganta dele? Será que ele poderia ter escapado? Madara se perguntou. Não, ele não poderia ter escapado. E a pior parte? Não houve flutuações no ninjutsu espaço-temporal. Isso não foi teletransporte. Foi pura velocidade. Que tipo de monstro é esse pirralho? Madara viverá uma longa vida, presenciara inúmeras batalhas. Mas jamais vira ou sequer ouvirá falar de uma velocidade como aquela. Uma situação realmente problemática. Por que você não está mais com raiva? Ryozuki sorriu para Madara, que agora estava em silêncio. Que diabos você quer? Madara perguntou, percebendo que aquele não era um ninja comum. Esse nível de proeza física superava até mesmo dele. Nada demais. Só ouvi dizer que o ninja lendário ainda estava vivo, então vim dar uma olhada. Ryozuki mentiu com um sorriso displicente. Nem um pingo de hesitação. E aí? Está desapontado? O tom de voz de Madara era frio. Nada mal. Você está um pouco velho, mas ainda tem a aura de um guerreiro, refletiu Ryozuki. Ser julgada por uma pessoa mais jovem, Madara achava isso irritante. Mas, reconhecendo a força do homem, conteve sua raiva. Bem, você já me viu. Agora vá embora, ordenou Madara. Ryozuki disse, ainda não. Preciso da sua ajuda com uma coisa primeiro. O que é isso? Madara franziu a testa. Antes disso, vamos consertar seu corpo. Nesse ritmo, você pode morrer antes de chegarmos a qualquer lugar. Enquanto Ryozuki falava, seus olhos se transformaram.
Padrões vermelhos e ondulantes se espalham por suas íris Rinnegan. Até mesmo Madara, sempre tão sereno, quase deu um pulo de susto. Rinnegan? Impossível. Madara ficou estupefato. Ele passou décadas aprimorando cuidadosamente seu Sharingan para despertar o Rinnegan. E ele pensava que era o único. Mas esse pirralho, este jovem desconhecido, ele já os tinha? Rin Tensei. Ignorando o choque de Madara, Ryozuki ativou a habilidade do seu Rinnegan. Num piscar de olhos, o frágil e antigo Madara foi rejuvenescido. Seu corpo, antes debilitado, foi restaurado à sua melhor forma, ao seu auge antes da batalha no Vale do Fim. Até mesmo seus olhos, que haviam degenerado com o tempo, retornaram ao seu estado de Mangekyou eterno. Isto é o meu corpo mais jovem. Madara flexionou os dedos, sentindo seu físico restaurado. Os tubos que antes o mantinham vivo se soltaram. A cada passo, ele se readaptava à força que havia perdido há muito tempo. Essa era a habilidade do seu Rinnegan? Madara se virou com um tom de voz indecifrável. Sim, se você quiser me agradecer, agora é a hora. Ryozuki sorriu de canto. Obrigado. Madara deu uma risada sombria. Eu deveria te agradecer como deve ser. Antes que as palavras saíssem completamente de seus lábios, ele se lançou para a frente. Eu sabia. Ryozuki suspirou, bloqueando facilmente o soco de Madara. Um movimento sem esforço. É inútil. Você não tem a menor chance contra mim em combate corpo a corpo. Ele desviou dos ataques de Madara com facilidade, como se fosse brincadeira de criança. A expressão de desagrado de Madara se intensificou. Percebendo que um confronto direto era inútil, ele recuou rapidamente, formando selos com as mãos. Estilo fogo. Grande aniquilação de fogo. Num instante, uma rajada de chamas atingiu Ryozuki. A grande aniquilação do fogo é apenas um ninjutsu de liberação de fogo de nível B, mas nas mãos de Madara, demonstrou um poder comparável a uma técnica de nível S. Mas Ryozuki simplesmente sorriu e com um toque rápido, uma enorme quantidade de água jorrou de sua boca, não apenas apagando a liberação de fogo de Madara, mas também enchendo toda a caverna. Alguns segundos depois, bum! Com um estrondo alto, toda a montanha lá fora desabou como um deslizamento de terra, e uma torrente interminável de água jorrou de dentro, estrondosa e varrendo tudo em todas as direções. Nesse instante, Madara também saiu da água correndo. Ele olhou em volta, procurando por Ryozuki. Você está me procurando? Nesse instante, Ryozuki colocou a mão no ombro de Madara por trás. O que? Madara não esperava que Ryozuki tivesse uma habilidade tão bizarra de se mover no céu e inconscientemente lançou um contra-ataque, mas foi em vão. No segundo seguinte, bum! Uma figura foi arremessada para fora, caindo violentamente na torrente de água revolta. Ryozuki recolheu o pé com um sorriso. Há pouco, ele havia chutado Madara para longe. Sexto Hokage Yagami Ryozuki a foto. Chutado Madara. Ele tirou uma foto de Madara sendo chutado e a enviou para o grupo de bate-papo. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Madara, você está bem? Segundo Hokage Senju Tobirama. Hahaha. Não é o Madara? Alguém deu uma surra nele, foi você, sexto Hokage? Ótimo. Que chute incrível. Primeiro Hokage Uchiha Madara. Que chato. Esse não sou eu. Qualquer Madara de outro mundo paralelo é um lixo. Quarto Hokage Ataque Sakumo a 1. Ryozuki, você encontrou Madara? Sexto Hokage Yagami Ryozuki sim, eu fiz. E aliás, eu o rejuvenesci. Caso contrário, as pessoas diriam que eu maltratei um velho. E quarto Hokage Namikaze Minato se for um Madara. Mesmo que ele esteja velho demais para andar, não acho que ele seja apenas um velho comum. Segundo Hokage Senju Tobirama, rejuvenescer? Você tem esse tipo de habilidade, sexto Hokage? Sexto Hokage Yagami Ryozuki sim, é a técnica ocular do meu Rinnegan. Só uma brincadeira. Quando todos vocês envelhecerem, darei uma chance para que possam recuperar a juventude. Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen Ain. O sexto Hokage é realmente jovem e promissor. O mundo precisa de pessoas como você. Sinto vergonha de mim mesmo. Quarto Hokage Namikaze Minato. Segundo Hokage Senju Tobirama é calha a boca, Sarutobi. Não se envergonhe. Mesmo que você não sinta vergonha, eu, como seu professor, sinto vergonha por você. Claramente, todos no grupo reconheciam o potencial aterrador da habilidade de Ryozuki. Se ele pudesse restaurar a juventude de alguém quando essa pessoa envelhecesse, e se esse poder fosse ilimitado, isso não significaria imortalidade. Por causa disso, Hiruzen, que raramente falava no grupo, engoliu o orgulho e elogiou Ryozuki, mesmo sabendo que isso poderia ofender Madara. Mas embora Madara fosse aterrorizante, ele não representava uma ameaça direta. Ryozuki, por outro lado, podia transitar livremente entre os mundos desses membros do grupo. No entanto, o próprio Hiruzen não sentiu vergonha por fazer isso, mas Tobirama não suportou. Porque ele ficou cego naquela época e aceitou esse cara como seu aluno. Arrependimento. Ele se arrependeu profundamente. Enquanto Tobirama o repreendia, Hiruzen, neste mundo paralelo, não se importou. Ele não ousou refutar Tobirama diretamente. Afinal, isso arruinaria sua imagem perante os outros Hokages. Mas, no fundo, ele não se importava. Para ele, esse Tobirama não era seu verdadeiro mestre. Seu verdadeiro mestre havia morrido há muito tempo. Portanto, ele não tinha motivos para se importar com as opiniões desse Tobirama de outro mundo. Arg, esse Ryozuki anda me caluniando tanto. No mundo dele, eu devo ter tramado contra ele, não é? Droga. O que você estava pensando, outro eu? Por que você conspiraria contra um jovem tão poderoso? Vejam só, o karma me atingiu. Sou inocente demais. Hiruzen suspirou, sentindo-se a maior vítima. Ele não tinha feito nada de errado. Mas agora, ele está assumindo a culpa por seus semelhantes em outros mundos. O pior é que Danzou era sempre mencionado junto com ele. Esse Hiruzen ainda está tentando me bajular? Zombou Ryozuki. Esse velho ainda estava delirando. Mas ao ver Hiruzen ficar em silêncio novamente, Ryozuki o ignorou. Em vez disso, ele voltou a olhar para a distância.
Sob as águas revoltas, um enorme Susanoo azul irrompeu. Agora sim. Ryozuki sorriu. Madara, que havia sido chutado para longe por Ryozuki, ativou sua técnica suprema, Susanoo, e não qualquer versão. O Susanoo perfeito. O gigantesco gigante azul ergueu-se aos céus, olhando de cima, brandiu sua espada em direção a Ryozuki. Para ser sincero, o Susanoo perfeito de Madara tinha mais de 700 metros de altura. Enquanto isso, Ryozuki era apenas um homem. Comparado ao Susanoo, ele era tão insignificante quanto uma formiga no chão. E então, aquele gigante brandia uma espada contra ele. Era como usar um canhão para matar um mosquito. Mas este mosquito pode ser mais forte do que se imagina. Capítulo 324. Susanoo, hehe. Ao ver o Susanoo de corpo inteiro de Madara, Ryozuki não teve a ideia de usar o mesmo poder para lutar contra Madara, principalmente porque a diferença era muito grande. Para ser franco, um dedo do Susanoo dele é comparável ao Susanoo de corpo inteiro de Madara. Portanto, é absolutamente desnecessário. Afinal, isso faria parecer um pouco valentão. Se Madara fosse espancado até ficar autista, Ryozuki não perderia uma ferramenta? Liberação relâmpago. Ryozuki bateu palmas no ar. Kirin. Bum. O céu foi subitamente coberto por nuvens escuras. Então, inúmeros estrondos azuis se reuniram nas nuvens escuras para formar um Kirin com centenas de metros de diâmetro. O Kirin rugiu e desceu dos céus, tal como o castigo do deus do relâmpago. O golpe atingiu em cheio o corpo do Susanoo perfeito de Madara. Estrondo. Em meio ao estrondo do céu e da terra se rachando, o solo em um raio de poucos quilômetros foi destruído mais uma vez. Distante, Minato, que estava prestes a partir com seus 3 alunos, observou a cena e ficou extremamente chocado. Para Minato, que busca a força a um nível quase obsessivo, ele sempre acreditou que já era muito forte. Nem mesmo o terceiro Raikage seria páreo para ele. No máximo, a luta terminaria em empate. Num mundo assim, ele já deveria ser uma figura de destaque, certo? Portanto, Minato sempre teve muito orgulho de sua força. Ele sentiu que havia correspondido às expectativas de seu trabalho árduo nos últimos anos. Mas agora, ao observar aquela cena de batalha devastadora a mais de 10 quilômetros de distância, Minato se perguntou se sua percepção do mundo estava correta. O enorme Kirin que desceu do céu, o gigante azul voando no firmamento com centenas de metros de altura, mais espetacular que as montanhas. Todas essas coisas estimularam profundamente Minato. Isso também subverteu sua compreensão original das potências ninja. Então, eu acabei de me comparar a um grupo de peixinhos e camarões num lago? Minato murmurou para si mesmo. Ao lado, Obito, apoiado por Kakashi, gritou empolgado. Kakashi Rin, vocês viram agora há pouco? Aquele gigante azul é o poder supremo do nosso clã Uchiha, o Susanoo. Susanoo? Minato se virou para olhar para Obito. Obito, você acabou de dizer que o gigante azul é o poder supremo do seu clã Uchiha, o Susanoo? Como líder entre a geração mais jovem de ninjas, Minato nunca tinha ouvido falar do Susanoo. Isso mesmo. De acordo com os registros do clã, quando os olhos do nosso clã Uchiha evoluírem de 3 tomoes para Mangekyou, poderemos usar esse poder supremo. Obito assentiu com a cabeça e disse, entusiasmado, mas pelo que sei, apenas Madara-sama atingiu esse nível. Na verdade, Obito está errado, pois Izuna, o irmão mais novo de Madara, também havia despertado o Mangekyou. É que a reputação de Madara era muito grande e Izuna morreu cedo, então ninguém sabe. Obito, o Sharingan do seu clã Uchiha é tão poderoso assim? Rin olhou para Obito em choque. Justo quando Obito estava prestes a se sentir orgulhoso, Rin disse de repente, mas, por que sua força é tão? Embora Rin não tenha terminado de falar, Obito já havia entendido o que ela queria dizer. De repente, o sorriso em seu rosto congelou. A empolgação inicial foi instantaneamente dissipada, o que fez com que o humor de Obito despencasse. Ao ver a aparência de Obito, Rin o consolou com um olhar envergonhado. Está tudo bem, Rin. Obito acenou com a mão e disse, ainda não sou tão fraco assim, e mais cedo ou mais tarde terei essa força. Bem, Obito, você com certeza consegue. Rin assentiu e disse. Mas, no fundo, ela não pensava assim. Nesse momento, Kakashi, que estava ao lado, apontou repentinamente e disse, Obito, o poder supremo do seu clã Uchiha parece ter sido derrotado. O que? Obito olhou apressadamente para o lado. O gigante azul, que até então era tão grande quanto uma montanha, desapareceu após aquela explosão estrondosa. Como isso é possível? Obito não conseguia aceitar esse fato. Esse é o poder supremo do clã Uchiha. Como poderia perder? Enquanto Obito não conseguia aceitar esse fato, Minato estava pensando em um problema. Agora mesmo, Obito disse que apenas Madara havia despertado o Mangekyou Sharingan. Então, quem é esse cara? Não pode ser o Madara, pode. Além disso, um Susanoo tão grande pode rachar vários quilômetros de terreno com uma única espada. A força era tão aterradora, mas mesmo assim foi derrotada pela besta de relâmpagos que caiu do céu. Quem é a pessoa que realizou esse ninjutsu? Mas como seus 3 alunos ainda estavam por perto, não foi fácil ir assistir à batalha de perto. Ele queria descobrir quem eram esses 2 caras com uma força assustadora. Ao observar a cratera gigantesca que se abriu à distância, com um diâmetro superior a vários quilômetros, ele teve um pensamento. Se ele tivesse assistido à batalha de perto, teria morrido apenas por causa das consequências? Embora ele possua a técnica do deus voador do trovão e possa se teletransportar, e se for tarde demais? Então, preocupado com a situação, Minato não foi verificar mais a fundo. No fundo de uma enorme cratera com vários quilômetros de diâmetro, sobre o solo cristalizado, jazia uma figura com os olhos vazios fitando o céu. Nesse instante, uma mão acenou diante de seus olhos. Ei, você está bem?
Ryosuke ficou ao lado dele e perguntou, embora soubesse muito bem que Madara estava bem. Afinal, ele tinha controle sobre o poder e não tinha a intenção de realmente prejudicá-lo, apenas de fazê-lo entender um fato. Ou seja, a diferença de força entre eles era tão vasta quanto a galáxia e um planeta. Somente quando Madara percebesse verdadeiramente essa discrepância, ele se submeteria e agiria como seu instrumento. Do contrário, como poderia uma pessoa tão rebelde como Madara, antes dele, seguir as ordens de alguém tão jovem? Quem diabos é você? Os olhos de Madara se voltaram lentamente para a pessoa à sua frente. Embora ele não tivesse se ferido, esse fato tornou tudo ainda mais assustador. Essa pessoa controlava seu poder com tanta precisão que mesmo esmagando seu Susanoo por completo, não lhe causou nenhum dano. Como alguém com imenso poder, a capacidade de evitar ferir o alvo era algo difícil de controlar. Não se tratava apenas de força. Tratava-se de ter controle absoluto. Esse nível só poderia ser alcançado gerenciando cada detalhe com extrema precisão. Isso o fez perceber quão assustadora era a força daquela pessoa aparentemente jovem. Mesmo estando no auge de sua forma, ele se sentia tão fraco quanto uma formiga diante dele. Então ele se perguntou, quem era essa pessoa? Porque ele nunca tinha ouvido falar de tal indivíduo. Se ele soubesse da existência de alguém com tamanho poder avassalador, teria evitado completamente o confronto, jamais se envolvendo em batalha de forma imprudente. Afinal, ele estivera disposto a permanecer em uma caverna dilapidada por tantos anos pelo ideal que carregava no coração. Evitar um confronto não era motivo de vergonha. Eu sou Ryosuke. Você se esqueceu? Ryosuke sorriu. Após um momento de silêncio, Madara levantou-se lentamente do chão. Você veio até mim, me rejuvenesceu e agora me mostrou sua força de propósito. Você não deve estar querendo apenas ver minha expressão de desespero, certo? Madara olhou para Ryosuke e continuou. Diga-me por que você veio até mim. E se eu só quiser ver você com uma expressão de desespero? Ryosuke sorriu. Madara olhou para ele em silêncio. Claramente, ele não estava convencido. Depois de um tempo, Ryosuke falou, bem, eu tenho outras coisas para você fazer. Ryosuke abriu os braços e disse, seu plano Olho da Lua, quero que você comece a implementá-lo agora. Por quê? Perguntou Madara. Ele não perguntou como Ryosuke sabia do plano do Olho da Lua, porque isso já não importava. Assim que Ryosuke mencionou isso, o motivo tornou-se irrelevante. O motivo, hein? Provavelmente porque quero ver alguém, respondeu Ryosuke. Na realidade, com sua força atual, destruir a Lua e libertar Kaguya estava totalmente ao seu alcance. No entanto, fazer isso traria imensos desastres à Terra. Embora Ryosuke fosse alguém que frequentemente fazia o que bem entendia, ele não era frio o suficiente para sacrificar o mundo inteiro por seus caprichos. Então, ele precisava que Madara executasse o plano do Olho da Lua, o que permitiria que Kaguya escapasse sem danificar a Lua. Viu alguém? Madara assentiu com a cabeça e disse, entendo, cooperarei com você. Ryosuke não tinha certeza se Madara realmente entendia ou estava fingindo, mas isso não importava. Ele só precisava da cooperação dele. Muito bem, não se preocupe. Depois que a tarefa estiver concluída, darei a você uma chance de escapar do seu destino original. Ryosuke bateu palmas e sorriu para ele. Escapar do meu destino? Madara o encarou profundamente, sem concordar nem discordar, apenas assentindo com a cabeça. Então ele perguntou, qual é o próximo passo? Vá para Megakuri e recupere seu Rinnegan, disse Ryosuke. Bom, respondeu Madara simplesmente. Ryosuke então abriu um portal vermelho diante deles. Ele fez um sinal para que Madara entrasse com ele. Os dois atravessaram o portal e desapareceram do fosso gigante num piscar de olhos. Em Megakuri, apesar de ser outro mundo, aqui tudo parecia igual, sempre sombrio e com uma garoa fina. Como era o período da Terceira Grande Guerra Ninja, havia muitos ninjas patrulhando a vila. No entanto, em comparação com a Segunda Grande Guerra Ninja, quando vários países usaram a Terra da Chuva como campo de batalha, a situação na vila não era tão ruim. Pelo menos, não havia grandes exércitos pressionando a fronteira. Nesse instante, um portal vermelho surgiu repentinamente no meio das ruas de Amegakuri. Em seguida, Ryosuke e Madara atravessaram o portal e apareceram na vila. A chuva caía do céu, mas, estranhamente, quando chegava a cerca de 1 metro acima da cabeça de Ryosuke, desaparecia. Era como se não estivesse chovendo. Você vai fazer isso, ou eu faço? Ryosuke perguntou a Madara, que estava ao seu lado. Deixe comigo. Pode ser considerado um aquecimento para mim, disse Madara com leveza. Ao mesmo tempo, Madara olhou para o chão, perguntando-se por que ninguém o havia seguido. Mal sabia ele que, ao demonstrar seu poder avassalador, Ryosuke já havia afugentado aqueles que conspiravam contra ele. Enquanto isso, Zetsu Negro provavelmente estava em algum lugar praguejando, mas isso não era da conta de Ryosuke. Ryosuke não tinha interesse em Zetsu Negro, nada mais que uma sombra da vontade de Kaguya. Não valia o seu tempo. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!